Olá, hoje iremos acompanhar o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, do versículo 38 ao 44. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta, e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. Imediatamente, ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava, e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu, e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Ambrósio escreve: depois que São Lucas relatou que um homem havia sido libertado do espírito maligno, ele continuou a relatar a cura de uma mulher. O Senhor veio para curar todos, de ambos os sexos, e deveria ter curado primeiro aquele que foi criado primeiro. A partir daqui ele continua: e Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. Se examinarmos isso mais elevadamente, deveremos compreender a saúde da alma com a do corpo. Para que o espírito infectado pela malícia da serpente seja primeiro absolvido. Além disso, Eva não estava com fome antes de ser tentada pela malícia da serpente, e, portanto, o remédio do Senhor deveria ter sido aplicado primeiro contra o próprio autor do pecado. Talvez a figura daquela mulher atormentada por diversas febres represente também a nossa natureza, que desmaia oprimida por diversas febres dos pecados, e não direi que a febre do amor seja menor que a do calor. São Crisóstomo escreveu: ele permaneceu entre os discípulos, orando-os e encorajando seu zelo. O que São Mateus deixou aqui não contém contradição, ou não tem importância alguma. Um queria ser breve e o outro queria dar uma explicação mais completa. Ele continua: e curvando-se diante dela, ele comandou a febre. Como a doença era curável, ele deu a conhecer o seu elevado poder no caminho da cura, fazendo o que a medicina não conseguia fazer. Depois de curada a febre, o doente precisa de muito tempo para recuperar a saúde anterior, mas então tudo foi feito de uma vez. E no que se segue? E ele os repreendeu, e não permitiu que falassem, etc. Veja a humildade de Jesus Cristo, que não permitiu que demônios impuros publicassem seu poder. Não era apropriado, portanto, que eles tivessem a glória de exercer o ofício de apóstolos, nem era apropriado que os mistérios de Jesus Cristo fossem publicados através de línguas infernais. Depois de ter dispensado muitos benefícios ao povo através dos seus milagres, foi apropriado que Jesus partisse. Porque os milagres parecem maiores na ausência de quem os realizou, eles falam mais alto e pregam. Portanto ele continua: e quando já era dia ele saiu para partir. Os fariseus, confrontados com a eloquência dos milagres, escandalizaram-se com o poder de Cristo, mas o povo, que ouviu a palavra divina, conformou-se com ela e seguiu Jesus. A partir daqui ele continua: e o povo procurava, etc. Não eram os príncipes nem os escribas, mas todos aqueles que não haviam sido cegados pelo engano da malícia e que tinham a consciência limpa. Considere também que, mesmo que permanecesse no mesmo lugar, poderia traí-los todos para si, e ainda assim não o fez, dando-nos o exemplo para caminhar e procurar os que estão perecendo, assim como o médico também procura os doentes.
Com apenas uma alma salva através da mediação de outra, o perdão de muitos pecados pode ser obtido. E daqui ele continua, e pregou nas sinagogas da Galiléia. Frequentava as sinagogas ensinando que não era sedutor, porque se ele vivesse apenas em lugares desertos, o teriam acusado de ser um conspirador. São Jerônimo escreveu: assim que oraram ao Salvador, ele imediatamente curou os enfermos, o que implica que ele também atende às súplicas dos fiéis contra as paixões do pecado e os faz saber o que não sabem sobre suas falhas. Ele os perdoa sem que eles saibam, conforme diz o Salmo: quem conhece os pecados? Senhor, purifica-me dos meus crimes ocultos. No Salmo 18, versículo 13. Beda escreveu: se dissermos que aquele homem libertado do diabo representa nossa alma liberta de todos os maus pensamentos, devemos acrescentar que aquela mulher, afetada pelas febres e curada pela virtude do poder de Deus, representa a nossa carne preservada do ardor da concupiscência pelos preceitos da continência. Os demônios confessam o Filho de Deus, é por isso que mais tarde se diz, eles sabiam que ele era o Cristo. Quando o demônio o viu cansado do jejum, acreditou que era um homem puro, mas como não conseguiu triunfar em sua tentação, duvidou que seria o Filho de Deus, e agora, pelo poder dos milagres, ele entende, ou melhor, suspeita que é o Filho de Deus. Ele não persuadiu os judeus a crucificá-lo porque acreditava que não era o Filho de Deus, mas porque não previu que ele próprio seria condenado pela morte. Sobre este mistério, oculto desde a eternidade, diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 8, que nenhum príncipe deste mundo conheceu, porque se o tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Deus da glória. Os apóstolos também são ordenados a permanecer em silêncio, para que, uma vez conhecida a majestade divina, a realização da paixão não se atrase. Se o pôr do sol é uma figura mística da morte do Senhor, o retorno do dia é o sinal da sua ressurreição, os crentes o procuram pelo brilho de sua luz. Depois de tê-lo encontrado no deserto das nações, rodeia-o para que não vá embora, sobretudo porque isso aconteceu no dia seguinte ao sábado, no qual deveria acontecer a ressurreição. Ajude este canal se inscrevendo e compartilhando este vídeo. Até amanhã!